agora vamos entrar diretamente na nossa programação, que é uma programação, repito, muito extensa. Eu terei que passar de maneira rápida por várias categorias, supondo que vocês, por estarem num nível avançado, já tenham, em alguma medida, estudado a respeito delas. Bom, quando nós falamos em mercadoria, vamos começar dizendo o seguinte: não vamos naturalizar essa categoria realmente existente, mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. No tempo presente, nem tudo aquilo que se produz é mercadoria. Eu dou um exemplo. Para eu fazer um bolo aqui em casa, e eu falo isso com tranquilidade porque eu sou cozinheiro aqui em casa, o bolo que eu produzo não é mercadoria se for para o meu consumo. Agora, para fazer esse bolo, eu compro produtos que na nossa sociedade são mercadorias, porque mercadoria é um produto que já na sua concepção e na sua produção se destinam ao mercado. Então, isso me remete a uma primeira observação importante. Mercado não é uma criação do capitalismo. Havia mercado em outras formações sociais, em outros modos de produção. Havia mercado na Grécia Antiga, havia mercado em Roma, havia mercado na Idade Média. Só que esses modos de produção não produziam as coisas fundamentalmente para a esfera da troca. Ia para a troca aquilo que era o excedente, por exemplo, no feudalismo. O capitalismo não. O capitalismo tem uma economia de mercado. O Marx dizia lá no Manifesto Comunista, ele e Engels, a burguesia fez um mundo à sua imagem e semelhança. Tudo no mundo capitalista tende a adquirir a forma mercadoria, a configuração de mercadoria. Mas nós temos que ter clareza disso. O mercado é anterior ao capitalismo e pode ser que permaneça numa sociedade pós-capitalista. Agora, o capitalismo tudo produz, tudo formula de concepção, formata o direito, formata a política, formata os currículos escolares com vistas à esfera da troca, do mercado. Dinheiro, a mesma coisa. O dinheiro não é uma invenção do capitalismo, né? O dinheiro, ao longo da história, foi sempre um bem intermediário de troca. Uma forma de permitir as trocas sem que os produtos intercambiáveis tivessem que ser necessariamente trocados entre as duas pessoas. Só que no capitalismo, o dinheiro é mais do que um bem intermediário de troca. No capitalismo, ele é um equivalente geral do valor, e aí depois, em outros slides, eu vou aprofundar esse tema. Agora, o que é que produz qualquer produto, seja ele bem ou serviço, é uma atividade humana chamada trabalho. Desculpem-me, mas não é a oração que vocês fazem, não é o aplicativo que vocês têm no celular, não é o devaneio pós-moderno de que a nossa sociedade é a sociedade da informação, como se a informação não fosse ela própria resultado do processo de trabalho. A atividade humana que produz em qualquer sociedade bens e serviços é o trabalho. A mercadoria é a forma assumida por praticamente todo e qualquer produto sob o modo de produção capitalista. Já falei disso, então eu vou agora para o link entre este slide e o próximo. Toda mercadoria é a soma, é a articulação, é o imbricamento indissociável de valor de uso e valor de troca. Isso nos obriga a examinar cada um desses termos na sua particularidade e na sua inter-relação.
O que é o valor de uso? O valor de uso sempre é definido pela utilidade, por isso que é valor de uso, pela utilidade das coisas. Coisas aqui estão entre aspas, porque eu estou me referindo tanto a bens palpáveis, tangíveis, que eu posso pegar, quanto a serviços. É muito interessante porque o Marx fala, desde o livro 1 do Capital, na indústria do transporte. O que é a indústria do transporte? Qual é o produto da indústria do transporte? É o serviço de deslocar pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro, não é outra coisa. Agora, a utilidade vinculada ao valor de uso de cada mercadoria, ela pode provir do estômago ou da fantasia. Essa é uma metáfora que o Marx utiliza logo nos 2 primeiros parágrafos do livro 1 do Capital. O estômago diz respeito às necessidades prioritárias, essenciais. Atenção! Prioridades essenciais são sempre socialmente determinadas. Não é algo equivalente a natural. As necessidades do estômago são as necessidades primárias, mas o primário aqui é sempre definido no âmbito de cada modo de produção, de cada sociedade, de cada tempo e de cada lugar. Ou da fantasia. O que é uma necessidade da fantasia? É uma necessidade criada artificialmente. Nós vivemos uma época de expansão ao extremo da propaganda, da publicidade, do marketing. Então, um produto, seja ele um bem ou um serviço, ele sempre atenderá a uma utilidade, ou do estômago ou da fantasia, nesse sentido dado por Marx. No capitalismo, o valor de uso é apenas um veículo do valor de troca. Como é que a gente constata isso? Alguém tem dúvidas de que o leite sempre é importante para a alimentação? Não, eu não tenho. Mas quantas vezes nós já vimos produtores de leite jogarem o leite fora? São situações em que o preço do leite cai por uma ou outra razão. Então, embora o leite continue a ser útil, ele não é mais vendido, porque ele não realiza o valor de troca como esperado pelo capital. Capital aqui como relação social, falaremos disso um pouco adiante. Mas eu quero avançar com vocês. Vejam aí nesse item 3, eu montei uma equação, certo? Uma expressão matemática. X de A igual a Y de B igual a Z de C, e tudo isso equivale, por hipótese, por exemplo, a 40 mil reais. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer aquilo que eu disse que não era para ser feito. 10 computadores equivalem a um carro, que, por sua vez, equivale a 200 sacos de soja. E tudo isso, num determinado momento, equivale a 40 mil reais, cada um dos termos da expressão matemática. Eu pergunto, qual é a substância social que determina a equivalência entre quantidades diferentes de qualidades distintas? Como é que eu posso comparar 10 computadores com um carro, com 200 sacos de soja e dizer que tudo isso, neste momento, por hipótese, equivale a 40 mil reais? Qual é a substância? Certamente não é a utilidade do carro, do computador e da soja. Isso, nós estamos diante de dimensões qualitativas distintas. E também não tem a ver com a quantidade. Quer dizer, 10 não é igual a 1, que não é igual a 200. Por que, então, nós podemos proclamar hoje
que x de A equivale a y de B, que equivale a z de C, e tudo isso individualmente equivale a 40 mil reais. Porque há uma substância social chamada tempo de trabalho socialmente necessário, que neste momento, neste país, com a tecnologia disponível, equivale ao necessário para produzir 10 computadores, um carro ou 200 sacos de soja. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário determina o valor de troca de uma mercadoria. Se por um acaso houver uma elevação do valor da força de trabalho, houver um incremento da tecnologia disponível, houver uma intensificação da jornada de trabalho, pode ser que no momento seguinte 2x de A equivalam a 40 mil reais. Percebe? Muito bem. Vamos avançar aqui. Lei do valor. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário é a unidade de valor. É essa substância que determina o valor de troca de qualquer mercadoria. Eu me lembro nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, Domênico de Masi, um guru dos pós-modernos na área da economia, aliás, muito bem remunerado pela IBM para ser consultor mundo afora. Domênico de Masi fazia uma ironia e perguntava num dos livros dele: quanto de trabalho existe em um alfinete? Eu vou responder, senhor Domênico. O tempo de trabalho necessário para produzir um alfinete. Se milhões de alfinetes, se 1 bilhão de alfinetes forem produzidos em meia hora, o tempo de trabalho socialmente necessário para um alfinete será meia hora sobre 1 bilhão. É uma tendência de diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário? Claro que é. Ainda bem que é assim. Né? Agora, não vamos confundir valor de troca com preço. Preço é a expressão monetária do valor. O capitalismo adora falar da lei da oferta e procura. No final do século XIX surgiu a teoria marginalista do valor. Isso aqui não tem a ver com criminalidade. É a teoria do valor marginal, como se o valor da mercadoria fosse definido à margem da produção, na esfera da troca, da circulação, do comércio. Não é verdade. O que pode oscilar no chamado mercado é o preço das mercadorias. O valor de troca é uma magnitude socialmente determinada e que não se altera. Circunstancialmente, uma mercadoria pode ser vendida acima ou abaixo do seu valor de troca. Ao longo de um tempo maior do que uma conjuntura específica, a tendência é que os preços das mercadorias se aproximem do seu real valor de troca, que é sempre socialmente determinado. Se houver um aumento da força de trabalho, se houver uma diminuição do valor da força de trabalho, uma alteração na intensidade, no patamar tecnológico, tudo isso impacta o valor de troca de qualquer mercadoria e, consequentemente, pode impactar os preços. Por que eu estou dizendo pode impactar os preços? Eu moro aqui numa cidade, Uberlândia, em que descaradamente os postos de combustível praticam cartel. Eles combinam o preço do litro do combustível e não tem o que faça que se estabeleça uma concorrência entre postos. É óbvio que nós estamos diante de uma prática que anula a própria lei da oferta e procura, que o Marx reconheceu que tem validade em relação à economia capitalista. E isso
em relação ao preço das mercadorias, não ao valor de troca.